Olá, pessoal. Aqui é o professor Guilherme, de Educação Física. Tudo bem com vocês? Então, espero que sim, espero que todos estejam bem, né? Para começar. Esse período é difícil, mas logo, logo a gente tá junto, tá, gente? Eu acho que vamos ver, torcer para isso daí acabar logo. Mas vamos em frente. É, na outra, das outras 3 semanas atrás, eu finalizei com as atividades relacionadas a handball, tá? Os esportes coletivos de invasão, que o handball era um exemplo desses esportes, tá? E eu comecei com as questões relacionadas à ginástica. Na verdade, a ginástica é algo que a gente já tinha visto quando vocês estavam no quinto ano, tá? Lembro que a gente trabalhou ali ginástica, trabalhou atletismo, e a gente está tentando primeiro dar uma recapitulada em alguns pontos e depois é, aprender um pouquinho mais, né? Avançar um pouco mais naquele conhecimento, tá? A ginástica que é uma das práticas da cultura corporal de movimento. Então, pelas questões curriculares, a gente na educação física pode trabalhar a ginástica, pode trabalhar, não precisa trabalhar só o esporte, pode trabalhar a ginástica, você pode trabalhar as lutas, como a gente estava vendo, já, né? Pode trabalhar práticas corporais de aventura, certo? Então você tem aí alguns aspectos que você pode trabalhar dentro das aulas de educação física, não só esporte, tá? Que às vezes as pessoas acham que é só esporte. Não, são as práticas da cultura corporal de movimento. E aí a gente não pode ficar só numa prática, né? A gente não tem que ficar vendo só esporte o tempo inteiro, ou só um esporte o tempo inteiro. Por isso que, por exemplo, eu não passo futebol o tempo inteiro, uma vez ou outra só, né? Por isso que a gente pega e varia bastante ali, agregando outras práticas a nossas conversas, tá? E aí a gente reiniciou com a questão da ginástica, tá bom? A questão da ginástica a gente volta aí a tratar dela. E eu comecei tratando ali de uma atividade sobre a história da ginástica, que é aquela que eu vou corrigir hoje, tá? E ao mesmo tempo que eu corrijo, eu vou conversando com vocês sobre cada uma das questões, tá bom? Então vou colocar aqui na tela, vou tentar não fazer um vídeo tão grande para não ficar maçante aí para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Então, o formulário era esse, tá? Sobre história da ginástica. E era com base naquele vídeo, tem um vídeo sobre história da ginástica que a gente postou, que eu postei na atividade ou no mural. Vocês viam lá no mural e depois vinham realizar a atividade, tá bom? Então, para começar, nunca esqueçam de colocar um nome, colocar meu nome aqui, e não esqueçam de colocar a série de vocês. Vou colocar sexto A porque eu tô no link do sexto A, mas cada um coloca a sua série. Se é do sexto B, coloca sexto B. Se é do sétimo A, coloca sétimo A. Se é do sétimo C, coloca sétimo C. E assim por diante. E aí, a gente começa com essa questão aqui, ó. Na pré-história, o homem era nômade. Aí explica o que é nômade, tá? Ou seja, não permanecia num lugar só, mas vivia viajando em busca de alimento. Então, o homem não era que nem hoje, que cada um tem a sua casa e pode ir lá no mercado comprar comida, né? Na verdade, o homem caçava animais, e aí você vai onde tem lugar para caçar, né? Então, você vai onde tem animal para isso. Você tinha animal para isso, né? E aí você ia lá, acabava os mamutes, ou seja lá o que o ser humano estava caçando naquela época, acabava naquele lugar, ele tinha que mudar para outra região, porque senão não tinha o que comer naquele lugar, né? Então ele era nômade, né? E hoje nós não somos nômades, mas lá na pré-história é a história antes de se inventar a escrita, tá bom? Então é isso que marca. Vocês podem perguntar para o professor Edinaldo. Talvez ele me corrija, mas tudo bem. Mas a história, o que é pré-história antes de se inventar a escrita, tá certo? Então você tinha esse período aí. Beleza? E a pergunta, ó, nesse sentido, marque a alternativa incorreta sobre os movimentos que fizeram o homem sobreviver naquele ambiente. Então pensa que o homem precisava caçar, precisava fugir de certos animais lá, enfim.
E aí, quais movimentos o homem utilizava para viver mesmo naquele ambiente? Se ele não soubesse fazer isso, ele simplesmente não sobrevivia. Então, movimento de lançar objetos, sim, movimento de lançar objetos não está incorreto, ele é importante. Você precisa lançar ali para caçar, você precisa lançar uma pedra, uma lança. Né? O movimento de nadar era importante? Com certeza era importante, né? Se você não nadasse naquela época, você não atravessava um rio, um lago, né? Você mal tinha eles não tinham criado barcos, esse tipo de coisa, não precisava saber nadar. Correr nem se fala, né? Básico. Se você não conseguisse correr, você não conseguia ali caçar aqueles animais. E os movimentos de luta também, né? Para se manter vivo naquela época, com certeza. E um movimento que era naquele momento, hoje é importantíssimo, tá, gente? Não deixem de fazer isso. Mas naquela época era meio irrelevante, era o movimento de escovar os dentes. Isso só ganha importância depois, tá? Então, o incorreto era esse aqui mesmo, tá bom? Aí vamos para a questão, e aí pensa que esses movimentos eram importantes naquela época. E o que esses movimentos têm a ver com ginástica? Tudo, porque esses movimentos são a base de tudo aquilo que a gente conhece de movimentação hoje em dia, inclusive as movimentações da ginástica. Na ginástica você lança a bola, lança a corda, o bastão, não em alguém, mas lança para fazer um movimento bonito lá. O movimento de nadar, apesar de hoje não ser considerado ginástica, ele é a base de outros movimentos hoje em dia. Correr, vários esportes, tem várias coisas, ou mesmo que não precisa nem estar no esporte para correr, mas você pode correr por brincadeira e tal. Os movimentos de luta também existem até hoje, enfim. Então esses movimentos têm tudo a ver com a ideia de ginástica que a gente está vendo. Aí a questão 2. A capacidade de se movimentar de várias maneiras fez o homem sobreviver ao período pré-histórico. Esses movimentos podem ser considerados como a base do que vê se tornar ginástica. Então, estes movimentos aqui, correr, luta, lançar objetos, nadar, tal, eles podem ser considerados a base do que posteriormente veio a ser entendido como ginástica. Aí eu vou dizer, talvez o lutar e o nadar não tenham a ver com a ginástica que a gente entende hoje em dia, mas conforme a história foi evoluindo, esses movimentos modificaram-se ao longo da história e o nadar e o lutar, por exemplo, em algum momento foi entendido como ginástica. A gente tem que pensar dessa forma. Então, sim, a resposta é sim, eles podem ser considerados a base do que veio se tornar ginástica. Aí a questão 3. Tudo da Grécia Antiga, e a gente pensa nos Grécia Antiga é anterior ao que a gente fala do nascimento de Cristo, né? Antes de Cristo, o período da Grécia Antiga, até um períodozinho posterior, mas basicamente um período anterior ao nascimento de Cristo, tá bom? Então, vamos lá. No período da Grécia Antiga, os homens precisavam se preparar para batalhas entre as polis. Polis eram as cidades gregas, né? Então, você tinha Esparta, Atenas, assim como hoje você tem São Paulo, Rio de Janeiro, então um confronto entre as cidades da época, né? Eles precisavam se preparar para as batalhas entre essas cidades, né? Às vezes guerras, às vezes competições, mas precisavam se preparar para as batalhas entre essas cidades. Para isso, buscavam corpos preparados como aqueles apresentados pelos deuses da mitologia grega. Quem jogou God of War, eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque conversa um pouquinho com aquilo que vocês entendem, já viu ali que tipo de corpo que a gente está falando. Os corpos dos deuses da mitologia grega são aqueles corpos de deuses fortões, né? Então eu coloquei aqui Zeus, Ares, Poseidon. Então era esse o tipo de corpo que os gregos antigos valorizavam, né? Então eles buscavam corpos como aqueles. E aí, como eles treinavam? E aí tem uma série de questões erradas e uma que está certa aqui, né? Será que os gregos criaram a ginástica e praticavam nos ginásios? Será que eles criavam o judô criaram o judô e praticavam nos tatames? Será que eles criaram as escaladas? Será que eles criaram o futebol? Né? Será que eles criaram o skate? Como a gente está tratando de ginástica, a resposta ficou óbvia, né? Os gregos criaram a ginástica e praticavam naquilo que eles chamavam de ginásios, que é diferente daquilo que a gente chama de ginásio hoje. Tem semelhanças, mas não é exatamente porque no ginásio hoje a gente pratica aqueles esportes de quadra, né? Lá eles praticavam muitas outras coisas além desses esportes de quadra que a gente pratica. Então, eles criaram-se a ginástica
e elas eram praticadas nos ginásios. A ginástica do jeito que é hoje? Não, não a ginástica do jeito que é hoje. A gente vai ver aqui mais para frente, né? A ginástica da Grécia Antiga, lá no passado, antes de Cristo, era entendida como corridas, saltos, lançamentos, lutas, jogos, dança, equitação, atividades com cavalos, que era equitação e atividades com cavalos, marcha, caça, corte de lenha, entre outras atividades. Tudo isso era realizado nos ginásios. Essa informação está correta? Sim, tudo isso aqui era considerado ginástica, tá? Luta, equitação, atividade com cavalo, caça, o corte de lenha, tudo isso era ginástica antigamente, tá bom? Na verdade, em algum momento, a própria educação física se chamava ginástica em vez de ser educação física, tá bom? Então, tudo isso era considerado ginástica. Hoje é assim? Não, hoje não é assim. A história caminha, a história muda. A ginástica hoje é uma outra coisa, tá bom? Aí a gente caminha um pouquinho para frente na história. Lembra que a Grécia Antiga é antes de Cristo, tá? Aí lá na Idade Média, que é nos anos 400 até 1400 ali, depois de Cristo, lembra que a gente está no ano de 2020. Então, no ano 500, quer dizer, 1500 anos atrás, até uns 500 anos atrás, né? Que é essa época da Idade Média, a prática de ginástica foi muito incentivada, pois acreditava-se que era preciso cuidar mais do corpo do que a alma. Essa afirmação está correta? Não, essa informação não está correta, tá? Era uma época que foi muito influenciada pela igreja, principalmente a igreja católica, tá bom? Talvez não a igreja católica do jeito que ela é hoje, mas sim, a igreja católica. Tá? E nessa época não se acreditava que o corpo era uma coisa importante. Na verdade, acreditava-se na ideia de alma. Aí quem acredita até hoje, tudo bem. Quem não acredita, tudo bem também. Mas acreditava-se na ideia de alma e necessitava-se cuidar mais da alma do que do corpo. Então, práticas corporais como a ginástica não eram muito incentivadas, porque o que importava era a alma, né? Então, o corpo não é que nem na Grécia Antiga, que você precisava deixar ali o corpo como os deuses daquela época, como Zeus, como Ares, como Poseidon. Eles viviam numa época em que isso não era importante, tá bom? Manter o corpo saradão não era importante, tá bom? Aí vamos em frente. Ainda na Idade Média, né? Apesar da negação do corpo, foi na Idade Média que surgiram, e aí algumas coisas que surgiram na Idade Média, apesar dessa ideia de que o corpo não era importante, tá bom? Então, surgiram os jogos de futebol? Não, os jogos de futebol nasceram lá em 1800, na Inglaterra, tá bom? Então, isso aqui não era. Nasceram os acrobatas, equilibristas, contorcionistas, eles usavam o próprio corpo para divertir, encantar o povo, faziam apresentações apenas nas praças. Vamos ver. Surgiram os ginastas, eles faziam rolamentos e paradas de cabeça? Ainda não. Surgiram jogos de handball, onde jogadores faziam muitos gols? Não, a gente viu o handball, mas o handball surgiu na Alemanha e a gente viu isso, né? Surgiram os acrobatas, equilibristas, contorcionistas, eles usavam o próprio corpo para divertir e encantar o povo, faziam apresentações de castelos, palácios e cidades. É essa aqui, tá bom? E por que não é essa e é essa? Porque realmente eles faziam apresentações em vários lugares, tá? Não só nas praças, como tá aqui, mas em castelos, palácios e cidades, tá bom? Então, sim, surgiram essas pessoas, apesar de não ser importante o corpo nessa época, ainda assim principalmente no circo, tá? Que existiam os circos para divertir o povo nessa época, surgiram ali pessoas que faziam acrobacias, faziam equilíbrio, se contorciam, tal, técnicas mesmo ligadas ao circo, tá? E faziam essas apresentações. Então, mesmo na Idade Média, o povo deu um jeito ali de fugir dessa ideia de que só a alma era importante e fazer essas coisas diferentes, tá? E de fato, na verdade, cuidar do corpo é sempre importante, né? Apesar da negação de que a alma teoricamente seria mais importante, cuidar do corpo é sempre importante. E ali, um pouquinho mais para frente, aí a gente já está saindo da Idade Média, chegando mais ou menos na época, nas épocas mais recentes ali, mais precisamente aqui no ano de 1800.
Aí fala, pergunta, né? No ano de 1800, a ginástica mudou de novo, pois acreditávamos que os movimentos não podiam ser usados para divertir o povo. Essa afirmação está correta? Sim, ela está correta. Importante e usou-se a ginástica como uma outra forma, né? Até por conta dessa questão desse ponto trazido pela questão anterior, de que as pessoas no circo, os acrobatas, os equilibristas, contorcionistas faziam espetáculos e tal. Tinha gente que a ciência começou a ganhar força, tinha gente que não achava isso muito saudável, tinha gente que achava que a ginástica tinha que ser usada para outros fins. Então ela não podia ser usada para divertir o povo nessa época de 1800. Então mudou de novo a ginástica. Ela volta a ser importante, só que não como forma de diversão, não como forma de prazer, tá? Mas como a gente vai ver como uma outra forma aí. E aí a gente vai ver qual forma é essa, né? A pergunta. Com o novo entendimento sobre ginástica surgido em 1800, ela passou a servir, em vez de diversão, para ensinar a plantar bananeira, ensinar pessoas a rolar, trabalhar duro, jogar futebol? Não. Passou a servir para cuidar da saúde, proporcionar coragem, proporcionar força para lutar pelo país em guerras e para controlar a forma de agir das pessoas, obediência e disciplina. Então, uma forma de ginástica que era de controle, tá bom? Controlar as pessoas. O movimento não podia ser aquele para divertir o povo, como fazia o acrobata ou equilibrista. Ele era seguir uma rígida disciplina e as pessoas precisavam fazer o movimento exatamente daquele jeito, não podia sair daquilo, não podia criar movimentos diferentes. E ele era usado para as pessoas ganharem força, principalmente para lutar em guerras e para trabalhar. Tá bom? Cuidar da saúde, esse cuidar da saúde aqui não é tão bom assim, porque era só para os caras trabalharem nas fábricas lá, para aguentar as jornadas de trabalho. Então, é uma fase da ginástica, não vou dizer que é boa ou ruim, mas é uma fase da ginástica que ocorreu nessa época. Mas a ginástica mudou de novo, mais para frente, né? Mas ainda nessa época, começaram a surgir as competições de ginástica. Tá? Na Alemanha, por exemplo, você tem a base da ginástica artística, tá bom? Um pouquinho da ginástica rítmica. Então começaram a surgir as competições de ginástica. Então essa daqui, ó, nunca foram criadas competições de ginástica? Não, isso aqui está errado, porque sim, foram criadas competições de ginástica. Aí nós vamos para essa questão aqui. A ginástica mudou de novo em nossos tempos. Nesse caso, algumas formas competitivas de ginástica são. E aí a gente fala das formas competitivas de ginástica, tá? Então as formas de competição de ginástica que acabaram surgindo aí, né, são a ginástica acrobática, a rítmica e a artística, tá bom? Aqui é uma forma antiga de se ver a ginástica, natação, equitação, danças, recitação de poemas, tá? Uma forma antiga de ver a ginástica, mas as formas competitivas tem acrobática, rítmica, artística, você tem outras, até as ginásticas de trampolim, por exemplo, tá bom? Então você tem aí outras formas, a ginástica acrobática, não, a ginástica acrobática está aqui, tá? Mas você tem algumas outras formas de aeróbica, na verdade, é que está faltando aqui, é acrobática, rítmica, artística, aeróbica e as de trampolim, que são 5 formas de ginástica competitivas hoje em dia. Então você tem essas 5 aí, tá? Aqui essas 3, mas as outras não são competitivas, tá bom? Aí hoje em dia, aí a gente chega mais para frente ainda, né? Nos dias de hoje, a ginástica pode ser praticada por todos, não apenas de forma esportiva, mas para divertir-se, para cuidar da saúde, entre outras possibilidades, tá? Essa afirmação está correta? E aí, o que vocês acham? Na verdade, ela está, porque hoje em dia a gente tem um outro entendimento daquilo que é ginástica, não ligado à guerra, não ligado a simplesmente preparar as pessoas fisicamente, não ligado só à competição, porque pode ser competição também, mas não só isso. Mas ela também pode ser usada para se divertir, para cuidar da saúde, entre outras possibilidades. Tanto é que a tal da ginástica para todos, como a gente vai ver aí em vídeos subsequentes, em aulas subsequentes, ela é baseada na ideia de que todos podem fazer ginástica. Então, mesmo que eu não saiba fazer muitos movimentos ginásticos, além do fato de, lógico, eu poder aprender esses movimentos, eu posso participar da ginástica para todos com aquilo que eu sei,
com aquilo que eu consigo fazer, né? Se eu consigo fazer só a estrelinha, beleza, vou fazer a estrelinha. Se eu consigo fazer só o rolamento, beleza, vou fazer o rolamento. Se eu consigo só levantar o braço para lá e para cá, vou fazer só isso. Então a gente entra dentro das coreografias, dentro dos grupos que fazem ali e faz aquilo que você consegue fazer. Isso é legal, tá bom? E aí eu vou enviar, nunca deixem de enviar a atividade, envia. É lógico, se vocês quiserem ver a pontuação, é que aí some, não aparece para vocês, tá? Mas aí minha pontuação, 11 de 11, que não apareceu aí para vocês, mas para mim aparece, e finaliza a ideia, tá bom? Finaliza o exercício. Aí eu vou parar aqui de compartilhar, eu volto para a gravação normal. E é isso, gente. Essa era a correção das atividades, que eu também encaro ali como a videoaula de hoje. Espero que vocês aproveitem aí para poder aprender mais, tá certo? Um abraço a todos e tudo de bom para vocês.